A paz de Deus com todos. Meu nome é Sebastião Pinheiro de Araújo, pertenço à Congregação Cristã no Brasil, a qual já faz alguns anos, e, como diz a nossa irmã Rosângela, muito feliz, mas muito feliz por servir a Deus nessa instituição. E hoje eu venho aqui gravar esse vídeo porque tem me incomodado muito algumas críticas que fazem e que eu não concordo. Eles usam de má fé, de uma forma desleal, pessoas que não merecem o nosso respeito. E hoje eu queria falar especificamente no livro de Efésios, no capítulo 2, a salvação é pela graça, mas especialmente no versículo 9, onde fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então eles usam esse versículo aqui como um jargão, como um cavalo de batalha, dizendo que o homem, a mulher de Deus, não precisa ter obras. Isso não condiz com as Escrituras. Basta lermos o versículo 10, onde ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Está muito claro? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Certo? Deus preparou as boas obras para quê? Para que nós andássemos nela. Então, eles usam apenas o versículo 9, que não vem das obras. Eu creio aqui que Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso, havia essa necessidade de ele falar sobre esse assunto. Provavelmente ali em Éfeso tinha irmãos ali que estavam com esse pensamento, porque o Espírito Santo só revela a palavra de acordo com a necessidade da igreja. Então alguns poderiam estar pensando ali, se eu fizer boas obras, se eu for bonzinho, se eu der cesta básica, se eu ajudar o pobre, eu não preciso de Jesus Cristo para se salvar. Passava isso no coração de alguém ali. Aí Paulo, percebendo, sentindo isso pelo Espírito de Deus, ele já escreveu aqui no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se eu começar a achar que eu dei uma cesta básica para o meu irmão, para o favelado, para aquele que está desempregado, eu achar que isso é o suficiente para se salvar sem a fé em Cristo, isso é mentira, eu seria mentiroso. Mas então Paulo escreveu, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Para nós não batermos no peito, como fez aquele, eu não me lembro agora aquele homem que ele batia no peito e dizia assim, eu dou meus dízimos, jejuo 2 vezes por semana, dou meus dízimos, não sou como esse publicano, e começou a bater no peito, o eu estava aparecendo, o homem estava aparecendo ali, mas Jesus Cristo, que é fiel e verdadeiro, e também ele é galardoador, ele é misericordioso. Então ele olhou para o coração daquele homem que bateu no peito e não justificou, pelo contrário, ele simplesmente não aceitou aquelas palavras, mas aquele que se humilhou, embora estando errado, aí o Senhor Jesus disse, porque o publicano subiu e bateu no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse aí desceu justificado, assim como aquela pecadora que entrou na casa daquele homem, ele recebeu o Senhor Jesus, e ele se achava melhor que ela, né? Por ela ser uma prostituta, ele se achava melhor que ela. Então o Senhor Jesus entrou na casa daquele homem, parece que é Simão o nome do homem, não me lembro agora, mas ele disse assim, entrei em tua casa, não me deste ósculo, né? E nem água para lavar os pés, que era o mínimo que se fazia para um viajante, porque se chega alguém na tua casa, cansado da viagem, você no mínimo você oferece um refrigerante, um suco gelado, e se for
uma pessoa que é conhecida sua, você fala, pode ir lá tomar um banho, trocar de roupa, fica à vontade. Isso é hospitalidade. Mas aqueles que batem no peito, o Senhor Jesus reprova. Então, eles usam isso aqui como jargão. Não vem das obras para que ninguém se glorie dizendo que não temos que ter obra. Mas se nós formos para Tiago 2,14, o que fala lá em Tiago 2,14? Nós temos que arrancar essa página da Bíblia aqui, viu? Então nós temos que arrancar Tiago 2,14 daqui. Nós vamos ter que arrancar essa página aqui. Tiago 2,14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha, é uma pergunta. Porventura a fé pode salvar alguém? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, está muito claro. A fé sem obras é morta, está falando aqui, ó. Se não tiver, assim também a fé, se não tiver obras, é morta de quem anda junto. A fé e a obra andam juntas, de mão dadas. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha obra, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faz o bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Aqui está confirmando. A fé sem as obras é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Está muito claro. Porventura o nosso pai Abraão era o rei da fé. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não precisamos nem falar disso aqui, todo mundo já leu isso aqui. Está lá no Velho Testamento, quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, né? A fé cooperou, ela cooperou, teve uma cooperação com as obras, com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, está muito claro. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Está aqui, versículo 24 de Tiago 2. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe, quem não leu, leia, né? Ela era uma prostituta, uma meretriz. E o que ela fez? Quando os homens de Deus chegaram ali, que eles foram descobertos, queriam matá-los. O que ela fez? Uma prostituta. Deus usa sempre do desprezível, né? Por isso que está escrito na palavra de Deus, né? Que ele diz assim, que ele usa de quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. Não é isso? Por quê? Ele escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, né? E as coisas que não são, para confundir as que são. Deus pode usar de um lixeiro, um morador de rua, um pedreiro, um varredor, uma dona de casa. Deus pode usar do doutor, do advogado, do delegado, do juiz, do cientista, desde que a pessoa se proponha a servir a Deus. Para Deus não importa o conhecimento do homem. Se o homem colocar a sua sabedoria aqui, neste livro aqui, ele não chega a lugar nenhum. Está escrito em Coríntios 1 e em Coríntios 2. O que fala lá em Coríntios 1 e Coríntios 2? 1 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha? O que Paulo escreveu aqui? Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 19. Porque está escrito, destruirei
a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Você aí, você que se julga doutor, sabido, você que se julga aí como se os teólogos, né, que se dizem muito sábios, inteligentes, tá aqui para vocês aqui, ó. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Está falando aqui. Aonde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação, viu? Não é pela loucura da teologia, não é pela loucura da tua sabedoria, não é pela loucura da tua faculdade, do teu conhecimento. Paulo era formado, foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, perseguiu os cristãos que eram indoutos. Quando Deus derrubou as escamas dos olhos de Paulo, que ele caiu daquela cavalgadura, quando ele pegou carta para ir destruir a igreja de Deus, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ele não estava perseguindo homens, ele não estava perseguindo os discípulos, estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus disse: eu virei neles e neles morarei. Aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus anda dentro do seu coração. Por isso, quem persegue a obra de Deus está perseguindo o próprio Cristo. Você vai dar conta das tuas palavras. Naquele dia, você vai ter que dar conta de tudo que vocês falam aqui no YouTube. Porque a obra de Deus é feita por homens, e os homens têm falhas. No ministério, no porteiro, no organista, no músico, no irmão de banco, todos nós temos defeito, ninguém de nós somos perfeito. Agora vem aí uns metidos a inteligente, a sábio, querendo ser doutores da lei, e não entendem nem o que falam e nem o que explicam, querendo apresentar só carne, é só carne, é só carne, é só carne. Mostra a Bíblia como ela é. Então ele diz aqui: porque os judeus pedem sinal, presta atenção, os judeus pedem sinais, os gregos buscam o quê? Sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo fala o quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu, loucura para os gregos. Cristo era loucura para os gregos. Por quê? Porque os gregos eram muito sábios, inteligentes, homens estudiosos. Temos aí com aquele jargão de que falando assim, que eles examinavam as escrituras. Muito bem. Eles examinavam a escritura, os gregos examinavam a escritura, é verdade. Agora me diga uma coisa aqui, explica para mim aqui. Se eles eram tão sábios, se eles eram tão inteligentes, se eles eram tão estudados, se conhecer a Bíblia Sagrada depende do conhecimento do homem, por que eles não sabiam da verdade? Precisou que Paulo e Silas fossem anunciar para eles. Né? Aí quando Paulo abriu a Bíblia, quando Paulo começou a pregar para eles Jesus Cristo, aí eles viram que, examinando as escrituras, eles perceberam que eles estavam errados. De que serviu o conhecimento humano? Foi caído por terra. Aqueles homens ali, tão estudados, tão cheios de si, tão cheios de eu, quando Paulo chegou anunciando Cristo, o conhecimento deles caiu por terra. Ele diz: examinar as escrituras, lá em João, né? Acho que é 5 de João. Ali ele não estava mandando examinar, não, ele estava criticando. Deixa eu ver se eu acho aqui, 5 de João, que é outro jargão dos críticos aí. Acho que é 5 de João. Eu vou procurar depois com mais calma, mas eu acho que deve ser... Não, João não é Atos. João é Atos. Deixa eu ver aqui.
Eu não consegui encontrar agora, mas quando eu encontrar eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto, tá? Onde o Senhor Jesus fala para eles assim: examinai as Escrituras, porque cuida ter nela a vida eterna. Elas testificam de mim. Mas o Senhor Jesus estava criticando eles, porque eles achavam que pela sabedoria deles, pelo conhecimento deles, eles iam conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava ali na frente deles, diante deles, falando do que a lei de Moisés falava sobre ele, porque Jesus disse assim: se vocês não crerem no escrito de Moisés, vocês não crerão em mim, porque de mim escreveu ele. Quem crê no escrito de Moisés, crê em Jesus Cristo, porque os profetas do Antigo Testamento, todos falavam de Jesus Cristo. Existiam os sacerdócios do Antigo Pacto, que era da tribo de Levi, e depois lá em Hebreus, o que ele fala? Em 6 de Hebreus, 7 de Hebreus, ele vai falar lá: mudando-se a lei, mudando-se o sacerdócio, necessariamente ele faz mudança da lei. E Jesus Cristo veio da tribo de Judá, da tribo a qual Moisés nunca falou de sacerdote. Jesus Cristo é o único sacerdote da tribo de Judá, é o único Salvador em que devemos crer. Mas vamos voltar no assunto que nós estávamos aqui, né? Sobre Efésios, que nós estávamos falando, né? Nós estamos aqui em Efésios, do capítulo 2, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Tiago escreveu sobre esse assunto. Tiago escreveu sobre esse assunto. E o que Tiago está falando aqui? Né? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz o bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, quem és tu a saber que a fé... Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem mesmo que a fé cooperou com a sua obra, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu a escritura que diz, né? Creu Abraão em Deus, né? Isso ele foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aí fala da Raabe, porque assim como o corpo, aqui no 26 ele fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando você vai no velório, tem lá um corpo inerte num caixão. Está sem o espírito. Tem alguma validade aquilo ali? Se não levar logo, se não enterrar logo, vai começar a feder. Ninguém vai querer pegar pé, vai cheirar mal. Por quê? Porque o corpo sem o espírito está morto. Assim é aquele que diz que serve a Deus e não tem obras. Já começou a feder. Está fazendo mau cheiro. Você está causando mau cheiro na obra de Deus. Porque você está pregando, você está enganando as pessoas, dizendo que basta crer em Jesus Cristo para se salvar. E aqui está muito claro. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você está morto. Você que apenas crê, você não serve a Deus. Vamos ler Mateus 25, 35? O que é que fala aqui? O que está escrito em Mateus 25, 35? Né? Vamos ler um pouquinho? Vamos ler? Mateus 25, 35. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, né? Mas eu vou pular algum aqui, ó. Eu vou começar... Vamos ler tudo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Viu? Você sabe o que significa isso aqui? Vai apartar os bodes das ovelhas. Quem não é ovelha é bode. Você entende isso?
Se você não é ovelha, você é bode. E sabe que lado vai ficar o bode? Do lado esquerdo. Quem vai ficar do lado direito de Jesus são as ovelhas. E porá à sua direita, olha, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Está aqui, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, né? Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, visitar? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Obras. Obras, viu? Obras. Aqui está falando de obras, boas obras. Ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me visitaste, e enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que tem obras, do lado direito, ovelhas. O que não tem obras, só pé, do lado esquerdo. Viu? Porque obras significa temer a Deus, obedecer a sua palavra, guardar a sua palavra, andar nos caminhos de Jesus Cristo, se afastar do pecado. Temos pregando aí que pode andar de qualquer jeito aí. Basta crer em Jesus Cristo que você vai se salvar. O que fala lá em Coríntios 6? O que está escrito lá em Coríntios 6? Como é que fala lá? Como é que Paulo escreveu a carta de Coríntios? Paulo escreveu lá em Coríntios capítulo 6. Oi? Não. Peraí, Coríntios. Acho que é 2 Coríntios, né? Vamos ver se é 2 Coríntios 6 aqui. Eu acho que eu não marquei essa parte. Não, é 1 Coríntios mesmo. Coríntios 6, do versículo 16. Não sabei que os que se ajuntam com a meretriz façam um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Viu? Fugir. Aqui não está mandando unir. Está falando fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo tem que morar em nós, viu? Por isso que não pode prostituir. Está bem claro aqui, viu? É templo do Espírito Santo que habita em nós, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fosse comprado por bom preço, preço de sangue, viu? Preço de sangue na cruz. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora eu quero terminar o vídeo falando de Isaías 64, que é outro jargãozinho dos que gosta de mexer com nós. Isaías 64. Deixa eu ver aqui. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Eles usam muito, viu? Usa muito esse jargão aqui, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Vocês prestaram atenção nisso aqui? Presta atenção. Olha o jargão que eles usam aqui. Não tem nada a ver. Mas todos nós somos como o imundo. Ele está comparando o povo hebreu aqui, o judeu. E todas as nossas, ele está falando da justiça deles, as nossas justiças, como trapo de imundícia, a minha justiça e a sua não vale nada, viu? É isso que ele está falando aqui. A sua justiça e a minha não vale nada para a salvação, viu? Não vale nada. Agora, a justiça de Deus, quando está em nós, aí faz a diferença, viu? Quando Deus opera em você, porque está escrito, Deus é o que opera em vós, o querer e o efetuar, viu? Agora, quando é você que vai com a sua carne, querendo aparecer, se mostrar, fazer vídeo, bater no peito, mostrar a sua carnalidade, mostrar o seu conhecimento, a sua sabedoria. Para que serve isso? Está escrito aqui, ó, a nossa justiça é trapo de imundícia. Quem tem que operar nós é Deus. Não é minha vontade, não é minha sabedoria. E todos nós caímos como a folha, viu? Todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Está entendendo? As nossas culpas, entendeu? Agora, quando você está em Cristo Jesus, não são as tuas obras que aparecem. Quando você leva uma cesta básica para alguém, é Deus que mandou você levar. Quando você dá uma roupinha para o necessitado, é Deus que mandou você fazer. Viu? Em tudo glorifique a Deus. Viu? Porque não é nós que fazemos. Quando é nós fazemos errado. Quando é Deus que opera em nós, aí aparece a justiça de Deus. A justiça do Senhor Jesus. Viu? Agora, vocês querem comparar esse versículo aqui com a sua sabedoria? É lógico que a nossa justiça nunca serviu para nada. Deixa ser usado por Deus. Se entregue ao Senhor Jesus. Deixa Ele fazer morada em você e você verá o resultado. Vive a Bíblia. Vive a Bíblia. Não basta pregar. Viu? Porque tem muitos bonitinhos aí pregando aí para monetizar canal, para ganhar dinheiro, faz vídeo todo dia, querendo se aparecer, querendo ser melhor que os outros. A palavra menos importante, sabe qual que é? O eu. O eu não vale nada. O eu só serve quando eu vou para cima e se humilhar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei de nada. Quem sabe tudo é Deus. E Ele usa de quem Ele quer. Tanto do morador de rua, como do presidente da República. Do sábio, do inteligente. Mas começa a aparecer o eu, o Senhor Jesus desaparece. Futuramente farei outros vídeos sobre outros assuntos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. A paz de Deus.